Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 22. A palavra de Deus nos diz: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mão humana, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a edificação de Deus no Espírito. Então, esse é o nosso texto, né, para a nossa reflexão de hoje. E é interessante, queridos, nós observarmos que ele fala um pouco a respeito de corpo, né, e ali de família, porque de dois povos ou de pessoas, né, que antes eram a questão dos judeus, que era o povo que foi escolhido de Deus, e aqueles que não eram, que eram considerados gentios, Deus fez deles um só povo. E quando nós pensamos, né, na questão de famílias, nós vimos que na famílias tem vários graus de parentesco, né? Nós temos ali de primeiro grau, que são pais e mães, os nossos pais são de primeiro grau, né? De repente vem aí irmãos, é claro, né? Aí depois vem os avós, aí vem os tios, aí vem os primos, ou seja, vai agregando, né, à família vários graus de parentescos. E isso é interessante, né, nós observarmos, porque nós mesmos ensinamos isso aos nossos filhos e nós também passamos a relacionar com as pessoas e temos uma relação mais próxima dentro daquilo que é o grau de parentesco. O grau de parentesco, ele determina a nossa consideração, né, a nossa comunhão, a nossa dedicação e até a questão de direitos dentro da família. Então existe ali a questão do grau de parentesco, né? Todo aquele que não possui vínculo, ali um vínculo bem estreito, né, com a família, infelizmente ele não consegue ali desfrutar daquilo que é comum ou que é próprio da família em si, daqueles que estão próximos, daqueles que estão ligados, né? E quando nós pensamos na nossa vida e a vida com Deus, nós sempre falamos que Deus é Pai, Deus é o nosso Pai, Deus de fato ele é o Criador de tudo e de todos. Mas existe uma diferença, né, no que diz respeito à humanidade, daqueles que são criatura de Deus e que se tornam filhos de Deus. Então todos nós somos criatura dele. E aí ele dispensa a nós, como vimos esses dias, né, bênçãos gerais para todos aqueles que fazem parte da sua criação. Mas aqueles que são chamados seus filhos, esses aí, né, vêm de uma razão totalmente um pouco diferente, né? Então, quando Deus criou o homem, criou este com um grande relacionamento íntimo com ele. Então, criou a sua imagem e semelhança, mas o pecado fez com que essa intimidade, essa comunicação, ela se perdesse. O homem foi expulso da presença de Deus, não tendo mais um vínculo como ele tinha antes. Mas Deus, ele quis novamente, né, trazer o homem para esse relacionamento. Ele criou o homem para esse relacionamento, para desfrutar com ele daquilo que é próprio de uma família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a sua comunhão, eles vivem muito bem, só que eles querem também estender isso a mais pessoas, da qual eles mesmo criaram, né, o ser humano, para poder desfrutar de todas essas coisas. Então, o pecado ele coloca, né, um rompimento aí no que diz respeito a esse relacionamento e fez com que o homem deixasse, né, a casa de Deus.
Só que aí a gente vê o grande bênção, né, do propósito e do projeto de Deus, porque em Cristo nós somos convidados novamente a participar dessa família, a família de Deus. Então por isso que nós pensamos um pouco hoje, eu queria levar uma reflexão a nós hoje sobre a questão de pertencermos à família de Deus. 3 coisas nos dá ali uma resposta, né, quanto a por que nós precisamos então participar dessa família de Deus. O próprio texto ele coloca para nós aqui algumas questões. Então a primeira questão que ele traz para nós ali é uma consideração de que nós éramos sem Cristo. Então, sem Cristo, nós somos como estrangeiros nesse mundo, estrangeiros, né, andando de um lado para o outro, mas sem um lugar fixo. Ele não pode dizer que aqui é a sua morada, porque ele é apenas um passageiro. O que é um estrangeiro? Um estrangeiro é um indivíduo que é de uma nação diferente, mas que está agora, né, a nenhuma nação, mas ele é de fora, ele não pertence a ela. Então, a importância de nós pertencermos à família de Deus é para que nós possamos ser de casa no que diz respeito às questões espirituais. Quando a posição, né, daqueles que não pertencem à família de Deus é de estrangeiro, é de peregrino. E a nossa condição antes de nós não estarmos em Cristo Jesus. Por quê? Porque um estrangeiro, né, e no caso aqui, no que diz respeito à família de Deus, a gente acaba não aproveitando, porque a gente não tem vínculo com a aliança dele. Não podemos ser considerados pertencentes à família dele. Não temos direito à cidadania nenhuma. Não podemos exercer os deveres, nem os direitos dessa família. E obviamente, né, nem usufruir daquilo que é próprio da família. E nós não temos também expectativa de futuro. Nós não temos um futuro, né, no lugar onde nós estamos garantido. O estrangeiro que vem para o nosso país, ele tem que lutar muito para poder, então, ter condições de trabalhar aqui. Mesmo assim, se ele não se naturalizar, muitos dos seus bens é tomado quando ele volta para a casa dele. Ele não pode levar, ele não tem herança, ele não tem perspectiva de futuro aqui. Quando esse texto fala para nós, o apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Efésios, é porque várias pessoas, tanto que eram judeus, outras que não eram judeus, elas foram levadas a fazer parte de um corpo só e pertencer a uma família por causa de Cristo Jesus. Em Cristo eles se tornaram uma nova família, mas antes disso acontecer, eles eram como estrangeiros, mesmo os judeus como os gentios, na família de Deus, eram como se fossem estrangeiros, porque não tinham sido adotados como filhos de Deus. Como estrangeiro, nós não temos direito a nada, nós somos pessoas que não têm perspectiva de futuro, não têm nenhuma certeza. Mas ele coloca uma segunda questão, né? Com Cristo, nós nos tornamos, então, herdeiros. Uma vez que nós passamos a pertencer à família de Deus em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, nós nos tornamos, então, herdeiros. E o que é um herdeiro? Herdeiro é aquele que recebe por transmissão, né? Que adquire por questão da questão hereditária. Né? Então vai passando de pai para filho, de pai para filho. Nós temos muito isso hoje no nosso país, na nossa sociedade. Né? Os bens dos pais que morreram, tal, passa para quem? Para aqueles que são parentes de primeiro grau. Os de primeiro grau são aqueles que recebem a herança, porque fazem parte da família, têm o seu nome ali escrito no rol daquela família. Então, quando nós temos os nossos nomes escritos no rol da família de Deus, em Cristo Jesus, nós nos tornamos herdeiros de Deus, né? Há uma mudança de situação na vida daquele que deixa de ser estrangeiro para ser pertencente à família de Deus. Agora ele não é apenas um estrangeiro que recebe algumas coisas, mas agora ele tem direito. Primeiro, ele é unido a uma família, né? Então ele não é mais alguém que vive desamparado, que vive de favor, não. Agora ele está numa família, reconhecido como membro do grupo. E é interessante nós observarmos que nós somos filhos de Deus por adoção. E a adoção nos faz herdeiro da mesma forma que o filho natural biológico. Todas as coisas que Cristo herdou, nós também, que nos tornamos filhos de Deus pela adoção, também vamos desfrutar, também vamos usufruir. Nós somos unidos na família de Deus. Então, nós temos igual condição. A importância de se pertencer a essa família é igual condição. Ninguém merece mais ou menos.
No entanto, aqueles que estão fora da família não têm direito a nada, não tem nenhuma condição, mas aqueles que pertencem a famílias, eles têm igual condição, né? Participam dos mesmos deveres, os mesmos direitos. Então, pertencer à família de Deus nos dá essa grande, né, bênção que é poder participar de todas as coisas. Tudo aquilo que Cristo conquistou, tudo aquilo que está prometido para Ele, nós também podemos desfrutar, nós também podemos usufruir. Né? E também nos ajuda no que diz respeito à esperança de uma herança. Está prometido para aqueles que são filhos de Deus uma grande herança lá nos céus. Aqui a gente trabalha, a gente corre, a gente busca, só que Deus diz que nós temos que trabalhar, né, na perspectiva daquilo que nos aguarda no céu, esperando aquilo que Deus tem para nos oferecer. Ele diz que aquele que for vencedor aqui vai herdar com Cristo todas as coisas. Existe uma herança, existe uma coroa de vida, existe bênçãos espirituais, né, para aqueles que pertencem a essa família de Deus. E além de como Cristo, né, sermos herdeiros, existe uma outra questão, né, uma terceira questão. Com Cristo, nós somos considerados edifício de Deus, morada de Deus, lugar onde Deus habita. Um edifício é uma construção, né, que serve de abrigo, que serve de moradia. Já pensou Deus agora habitando em nós, morando em nós ali também, tendo um relacionamento, né, mais íntimo conosco? E Ele está, a partir do momento em que o Espírito de Deus está em nós, nós somos edificados nele. Então a presença do Espírito em nós nos transforma em utensílios. Então é algo muito especial no que diz respeito a pertencer à família de Deus, é que nós nos tornamos ali uma habitação de Deus. Deus habitando em nós, não agora, né, um Deus que as pessoas ouviam falar dele, mas que não sentiam. Agora não, em Cristo Jesus, Ele passa a habitar em nós e nós temos uma comunhão com Ele, né? E Ele está habitando em nós, nos usando como um vaso de bênção, um utensílio, né? Ali para a sua honra e para a sua glória. E aí, esse edifício, ele é fundamentado em Cristo. O texto diz que Jesus ia ser a pedra angular, ou seja, a pedra de sustentação, a pedra onde né, está alicerçado todo o edifício, todo o corpo, toda a família de Deus. Cristo, ele é o Filho amado, né? É o Filho amado. E se ele é a pedra, então tudo aquilo que ele falar, né, e que ele oferecer para nós, nós receberemos. Porque ele é amado por Deus e Deus faz tudo para ele quando ele pede, quando ele busca, né? E ele está sempre intercedendo por nós, ele está defendendo a nossa causa e assim pedindo, né, ao Pai aí que derrame as graças, as bênçãos, que dê vitória àqueles que pertencem a essa grande família, né? Então, como edifício de Deus também, ali nós podemos nos dedicar a eles, né? Nós somos agora dedicados a Ele e podemos exercer aquilo que Ele deseja, como serviço que lhe agrada, como serviço que faz parte do seu grande projeto. Tudo que Deus fez é para Jesus Cristo. E, claro, nós também usufruímos, porque nós somos dele. Tudo que Cristo recebe, tudo aquilo que Deus faz pelo Filho, o Filho também transmite a nós, porque Ele habita em nós, né? Nós fazemos parte dessa grande família e assim nós somos abençoados. Nós somos então a habitação do Espírito, Deus presente nas nossas vidas como esse edifício. Antigamente, o próprio Deus, quando ele tirou o povo do Egito, ele fez com que Moisés estivesse ali construindo um tabernáculo. E no Santo do Santo era o lugar onde Deus habitava, só ali. A partir de Cristo Jesus, ele nos deu acesso, né? Ele rasgou o véu ali, nós temos acesso a esse Santo do Santo e nos tornamos a habitação de Deus. Deus agora, ele está em nós. Ele vem até nós, ele fala a nós, né? Tem essa comunhão com ele. Portanto, é importante nós nos tornarmos aí, né? Então, famílias de Deus. Porque aquele que se torna família de Deus está ligado a Ele. Vive dentro de uma aliança de bênção, uma aliança de paz. E aí vem uma questão para nós, né? Concluindo aqui. O que distingue o homem do restante da criação é o propósito para o qual Deus o criou. Todas as coisas vão se acabar.
esse mundo que nós vemos aqui, a palavra de Deus diz que ele será transformado, vai acabar todo ele, né? Deus vai fazer tudo novo. Únicas coisas que vai permanecer é o homem, o seu espírito volta para Deus, Deus vai ressuscitar o corpo e aí nós nos tornaremos eternos, sem mais nenhum tipo de corrupção e habitaremos com Deus eternamente. As outras coisas todas vão perecer. E o homem foi criado para pertencer à família de Deus como filho de Deus. E não apenas como uma nação de Deus, como foi Israel. Israel era uma nação de Deus. Poucos dali é que se tornaram filhos, porque só se tornam filhos aqueles que o tornam pela fé, a fé em Cristo Jesus. Muitos que acreditaram naquela época, naquele que viriam, foram salvos e se tornaram cristãos, ou se tornaram filhos de Deus, da família de Deus, pela fé. Ele nos convida a não apenas participar da família, mas também desfrutar sem reservas daquilo que é próprio da família de Deus. E aí eu queria colocar, então, para nós aí, como que você vê esse privilégio de poder fazer parte da família de Deus? Para você, de fato, é um privilégio? Como que você tem encarado o fato de você ser um filho de Deus? Porque é isso que Deus quer, de nós. Que nós sejamos para Ele como filhos, pertencendo à família de Deus. E a única forma de pertencermos à família de Deus é através de Cristo Jesus. Não importa quem você seja, ou quem você era, uma vez que você está em Cristo, você passa agora a ser família de Deus. Faz bem pertencermos à família de Deus, mas isso só é possível quando nós aceitarmos a Cristo, e aí formos adotados por Ele para pertencer a essa família. Que Deus nos abençoe, nós que somos já filhos de Deus, família de Deus, possamos nos alegrar no Senhor, porque Ele é quem dá para nós aquilo que precisamos.